Você já fugiu de alguém? Talvez não por esse motivo. Eu espero que não. Mas você já fugiu de alguém? Ou você já fugiu de Deus? Você já fugiu de Deus? Hoje nós vamos começar uma nova exposição em nossa igreja, a exposição do livro do profeta Jonas. E o livro do profeta é um livro que conta a história de um profeta que fugiu de Deus. Mas, mais do que uma história de aventura, de fuga, é uma história que nos remete a quem é Deus. É uma história que nos leva a entender quem é Deus. Lembre-se, a Bíblia, ela não é o livro que diz a respeito de Abraão, não é o livro que fala a respeito de Sansão, de Davi ou quem quer que seja. A Bíblia é o livro que nos fala a respeito de Deus, que nos revela quem é Deus. Nós acabamos a exposição da primeira carta do apóstolo João, e lá nós vimos dois atributos de Deus, lembra? Deus é luz. Esse é o primeiro atributo que nós vemos através da carta do apóstolo João. E o segundo é Deus é amor. Deus é luz e Deus é amor. O que será que esse livro, o livro do profeta Jonas, nos fala a respeito desse mesmo Deus? Como esse livro nos mostra o coração de Deus, o caráter de Deus? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, ele viveu há quase 3.000 anos atrás. Portanto, um período bem distante do nosso, numa terra distante, na Palestina. Ele viveu no tempo em que o rei de Israel do Norte, Israel estava dividida entre Israel do Norte e Israel do Sul, e o rei do Reino do Norte era Jeroboão. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Possivelmente Jonas era um aluno, discípulo do profeta Elias. Com certeza ele frequentou o seminário de Elias, que era chamada de Escola de Profetas. Nesse tempo, século 8 antes de Cristo, Israel vivia um tempo economicamente interessante para a nação. Ela vivia um tempo de prosperidade, um tempo em que o rei Jeroboão II, ele havia empreendido algumas vitórias militares importantes e reconquistado fronteiras de Israel. Ele havia reconquistado territórios que a Síria, anos atrás, havia conquistado. Mas ela enfrentava a ameaça da Assíria, e cada vez maior. A Síria era a grande potência da época. A Síria hoje é a região que pega um pedaço do Irã, do Iraque, da Turquia, até chegar, então, na Síria. Essa região. E Jonas, o profeta, profetizando em Israel, ele recebe a palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos ver? Jonas, capítulo 1. Hoje nós vamos nos deter do verso 1 até o verso 3. Na parte A. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Vamos orar.
Pai eterno, obrigado pelo privilégio que temos de nos debruçar mais uma vez sobre a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito incline o nosso coração e mente ao Senhor, que adoremos ao Senhor nesse momento, através da Tua palavra. Em Cristo oramos. Amém. Em poucas palavras, querido, o que esses 3 versos vão dizer para a gente é que o Senhor é santo e soberano, mas nós, homens, nos rebelamos contra Ele. O Senhor é santo e soberano, mas nós nos rebelamos contra Ele. Vamos entender isso aqui. Antes de mais nada, a gente precisa ter em mente quem é o personagem principal, e eu já dei uma dica. O livro fala da história de Jonas, mas nós temos a tentação de achar que o personagem principal é Jonas. Muitos professores de EBD, de maneira equivocada, termina até achando que o personagem principal da história de Jonas é o grande peixe. Ou mesmo o verme lá do último capítulo. Não é. Não é Jonas, não é o grande peixe, mas é o próprio Deus. Você abre a Bíblia, no primeiro verso, e você vê Deus se revelando a Jonas. Você olha para o último verso e você vê Deus falando com Jonas. O tempo inteiro é Deus agindo na vida do profeta e através da vida do profeta. Então, sim, o personagem principal aqui é o Senhor. O Senhor é o foco. O Senhor é o centro. Então, nós precisamos entender isso antes de mais nada. E o que esse texto fala a respeito desse Deus? Veja o primeiro verso. Antes de mais nada, a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus falou com Jonas. Isso significa dizer que Deus, ele é pessoal. Sim, Deus é pessoal. Deus, ele fala, ele se comunica. O Senhor fala, queridos. É interessante aqui porque ele usa a palavra, o nome Senhor, Yahweh, no hebraico, para se referir a Deus, que é o nome da aliança. Lembra de Êxodo capítulo 3, quando Deus, ele vai, ou melhor, quando Moisés vê a sarça ardente e ele se aproxima, então tem aquele diálogo com Deus, e ele pergunta então para Deus, qual é o teu nome? E o Senhor disse exatamente esse aqui, Yahweh. Eu sou o que sou. Esse Deus que fala é o Deus pessoal, que tem um nome. E um nome que é sobre todo nome. Isso é importante nós entendermos desde já, porque existem muitas concepções em relação a Deus. Existem aqueles que acham que Deus, ele é uma força cósmica, é uma energia, né? E aí é interessante porque ateus, eles, no nosso tempo, eles estão chamando Deus de mãe natureza, substituindo Deus, né? Que é o que Paulo diz aos romanos. Então tem gente até abraçando árvore e chamando então de mãe natureza. Eles entendem Deus mesmo então como uma força cósmica que opera na natureza. É uma energia. E como energia, nós temos que nos adaptar a essa energia de maneira que alguns até dizem, o universo conspira ao meu favor. Não, meu querido. Deus não é uma energia. Deus não é uma força cósmica. Ele é uma pessoa. Ele é pessoal. Ele fala.
Ele tem nome, ele tem razão, ele tem vontade, ele tem sentimentos. Sim, Deus, ele é pessoal. Agora preste muita atenção nisso. As pessoas, tem gente também interpretando esse texto da seguinte forma: não somente esse texto, como os outros profetas do Antigo Testamento. Jonas é um dos profetas. Nós estamos aqui no livro dos 12, os 12 profetas menores. E se você folhear o início desses livros dos profetas menores, você vai perceber que os livros começam mais ou menos da mesma forma. Deus falou, Deus veio ao profeta e falou. Então, muita gente hoje, olhando e observando então esse tipo de coisa, olhando o Velho Testamento e diz, bom, Deus falou, então Deus agora fala comigo também. E tem muita gente então dizendo que ouve vozes e atribui essas vozes a Deus. E rapidamente interpretam diretamente as Escrituras, dizendo, não, olha só, está vendo, está escrito, Deus falou para Elias, Deus falou para Isaías, Deus falou para Jeremias, Deus falou para Jonas. Assim Deus tem falado comigo. Gente, cuidado. Cuidado com essa turma que tem dito que tem ouvido a voz de Deus. Porque estão rumando para abismos e levando pessoas também a abismos. Gente que ouve a voz de Deus e diz, olha, você tem que casar com fulano e não com ciclano, porque Deus falou comigo. Não, você tem que comprar a casa tal e não a outra casa, porque Deus falou comigo. Olha, cuidado, você não pode mudar de cidade, você tem que ficar aqui, porque Deus falou comigo. Cuidado. Cuidado com essa turma que diz ouvir a voz de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz isso. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Verso 1 e 2. Deus fala, a pergunta é, Deus fala ainda hoje? Deus fala ainda hoje? Estou vendo gente com dúvida aí. A palavra é sim. A resposta é sim. Deus fala ainda hoje. Mas aí segue-se uma pergunta. Como? Como Deus fala ainda hoje? Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 responde. No passado, veja, a referência é o passado do escritor de Hebreus, do autor de Hebreus. Esse passado é o Antigo Testamento. Logo, Jonas também, certo? No passado, por meio dos profetas, inclusive Jonas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, que últimos dias são esses? O tempo do escritor de Hebreus, portanto, o Novo Testamento, o nosso tempo, até que Cristo volte. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou como? Por profetas? Olha aí na sua Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ele nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ora, Deus sim, Ele falou no Antigo Testamento, através dos seus servos, os profetas, e através de diversas maneiras. Mas hoje, Deus Ele nos falou através do seu Filho. E como que essa palavra chega até nós? Ela foi registrada. Os apóstolos registraram a palavra de Cristo, e ela chegou até nós.
De maneira, meu querido, que você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. E como um meme que eu vi, você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia de maneira audível. Leia a Bíblia em voz alta. E aí você vai ouvir a voz de Deus. O que acontece, queridos, existem muitos evangélicos hoje que não têm sido discipulados, não têm aprendido as Escrituras e terminam importando para o mundo evangélico doutrinas e pensamentos que não são das Escrituras. Querem tomar decisões, querem consultar Deus, e aí muitas pessoas que não são cristãs procuram os orixás, procuram os búzios, procuram os cartomantes, procuram a leitura de mãos, e o conceito é o mesmo quando vão para a igreja evangélica. Eu vou procurar o irmão tal, a irmã tal de oração, que me diga qual é a vontade de Deus. Meu querido, a palavra de Deus ela não nos orienta. O que Deus Ele quer nos falar, Ele já nos falou através das suas Escrituras, da sua palavra. Deus nos falou e continua a nos falar. A palavra do Senhor veio a Jonas, então a primeira coisa que nós vemos é Deus, Ele é pessoal. Mas segue aqui, vamos lá. Ele falou a Jonas, filho de Amitai, e o que ele diz a Jonas? Verso 2: Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Queridos, o Senhor que é pessoal, Ele é santo. O que Deus diz para Jonas é: a maldade deles subiu até mim. O que ele está dizendo aqui? Quem eram os ninivitas? Nínive era a capital da Síria, a região que eu mencionei há pouco. Os assírios, eles ficaram famosos pela crueldade deles. A nação mais poderosa da época, em termos econômicos, políticos e também em termos militares. Eles eram cruéis quando eles conquistavam outras nações. Era comum o esfolamento vivo dos adversários. Era comum eles maltratarem os seus adversários de maneira realmente maligna, para levar temor, medo aos seus adversários. Existe uma tábua antiga, a arqueologia ela descobriu, que é o escrito do rei da época de Jonas, o rei de Nínive. O nome desse homem era Salmanassar. Olha a arrogância desse homem. Ele escreve assim: Eu sou Salmanassar, o rei legítimo, o rei do mundo, o rei sem rival, o grande dragão, o único poder dentro dos 4 cantos da terra, Senhor de todos os príncipes, que esmagou todos os seus inimigos, como se fossem de barro. O homem forte e impiedoso que não mostra misericórdia na batalha. O filho de Assurbanipal, rei do mundo, rei da Síria, neto de Tuculti-Ninurta. Da mesma forma, o rei do mundo, rei da Síria, um conquistador do mar superior ao mar menor. Na continuação da marcha para o mar, portanto, ele está falando na perspectiva do Oriente Médio, então ele está falando do mar Mediterrâneo, e isso inclui então Israel. Na continuação da marcha para o mar,
eu fiz uma estela com minha representação como governante supremo e coloquei ao lado do deus Irbe. Eu marchei para o grande mar, lavei minhas armas no grande mar, ofereci sacrifícios para meus deuses, recebi a homenagem de todos os reis da costa. É esse homem que era o imperador da época de Jonas. Deus então diz para Jonas: vai a Nínive e prega contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. Queridos, Deus, Ele é santo. Isso significa dizer que nele não existe maldade nenhuma. O seu caráter é perfeito e Ele não suporta o mal. Esse é o mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso, do Éden. Esse é o mesmo Deus que mandou o dilúvio na época de Noé. Esse é o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Queridos, quando nós vemos o mal no mundo, quando nós vemos as tragédias, a fome, a injustiça, a corrupção, a nossa reação natural é de desalento. A nossa reação natural é pensar que parece que Deus não vê. Parece que Deus ele fecha os olhos para o que está acontecendo aqui na terra e Ele fica lá sozinho no céu. Mas, queridos, aqui em Jonas, antes de mais nada, nós vemos que Deus se importa. Deus olha para a terra e a maldade sobe a Ele. E Ele, sim, Ele age. Ele age contra a maldade. A Escritura, ela nos diz que Deus, Ele é santo e por isso Ele julga e julgará toda a terra. Esse Deus pessoal, Ele é santo. Mas tem outra coisa que nós vemos aqui a respeito de Deus. Deus manda Jonas pregar contra Nínive. Como eu mencionei, Nínive é a capital da Síria. Naquele momento da história, os povos eles tinham um entendimento em relação aos deuses. Eles diziam que cada nação, cada povo, tinha o seu Deus. Alguns, claro, todas as nações com diversos deuses. Somente Israel com o monoteísmo, dizendo que havia somente um Deus. Mas a noção geral era, olha, a Síria tem o seu próprio Deus, Israel tem o seu próprio Deus, os filisteus têm o seu próprio Deus, a Síria também, o Egito também, cada um na sua, cada um no seu território. Mas aqui nós temos uma noção diferente. O Deus que é pessoal, o Deus que é santo, Ele é soberano. E Ele não é soberano somente sobre Israel, Ele é soberano sobre todas as nações. Sobre todas as nações. E Ele julga não somente o seu povo, Ele julga todas as nações. Os assírios eram, sim, uma nação estrangeira e a mais poderosa de sua época. Mas ainda assim, eles iriam prestar contas ao Deus que é santo e soberano sobre tudo. Ao Deus que é santo e soberano. Ele governa soberanamente sobre a sua criação, sobre todas as nações. Deus é soberano.
Queridos, infelizmente esse não é o Deus de muitos evangélicos dos nossos dias, especialmente do Brasil. Estes concebem um Deus limitado pela vontade humana. É um Deus que, de acordo com a sua concepção, é um Deus autolimitado. Com isso, eu estou me referindo a uma teologia que se chama de teísmo aberto. Eles pensam que Deus, ele se autolimitou de maneira a não poder todas as coisas e não saber todas as coisas. Teólogos evangélicos hoje, como Greg Boyd, o americano, e Rob Bell, eles têm dito isso e têm ensinado isso. Por exemplo, Rob Bell, em seu livro, aliás, o livro dele eu ganhei de presente em uma determinada igreja, onde estava celebrando o aniversário de ordenação pastoral, olha só. Aí eles me deram o livro, puxa vida, coitados, não sabiam a quem se referiam. Cuidado quando você vai numa livraria evangélica. Nós fomos esses dias numa livraria evangélica da cidade e, pasmem, eu demorei para achar um bom livro. Cuidado. Esse livro desse homem foi traduzido para o português. O título é O Amor Vence. Parece bem legal, né? Mas olha o que ele diz nesse livro. Embora Deus seja forte e poderoso, quando se trata do coração humano, ele precisa usar as mesmas regras que nós. Deus tem que respeitar a nossa liberdade de escolha até o fim, mesmo que coloquemos em risco o nosso relacionamento. Veja as expressões que ele usa. Ele precisa. Deus tem que respeitar. São as expressões de autolimitação de Deus. Esse, queridos, não é o Deus das Escrituras. Eu fico perguntando, onde é que estava a liberdade de escolha de Jonas? Sim, ele escolheu fugir, certo, mas ele foi para onde? A gente vai ver daqui a pouquinho, os próximos domingos. Não. Deus das Escrituras, ele não tem necessidade alguma. Ele não precisa de absolutamente nada, porque ele é soberano. Ele é todo-poderoso. O teólogo A.W. Pink, esse sim merece ser lido. No seu livro, Deus é Soberano, ele escreve o seguinte: o Deus do século XX é um ser enfraquecido e incapaz que não infunde respeito a qualquer pessoa que realmente pensa. O Deus que as pessoas concebem em suas mentes é a invenção de um sentimentalismo banal. O Deus de muitos púlpitos dos nossos dias é o objeto que inspira mais pena do que reverente temor. A soberania do Deus das Escrituras é absoluta, irresistível e infinita. Quando dizemos que Deus é soberano, nós asseveramos o seu direito de governar o universo, que foi criado para a sua glória, exatamente como lhe aprouver. Nós afirmamos que o direito de Deus é semelhante ao direito do oleiro sobre o barro, ou seja, ele o molda em qualquer forma que deseje, produzindo da mesma forma massa para a honra e outro para a desonra. Afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora de sua própria vontade e natureza, e que Ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas dos seus atos a quem quer que seja. Esse é o Deus das Escrituras. O Deus soberano, o verdadeiro Deus. Não é aquele que diz, eu preciso de você, mas é aquele
que está sentado sobre o trono, comandando todas as coisas. Esse é o Deus das Escrituras. Bem, diante desse Deus, o que fazer? Diante desse Deus, como proceder? Queridos, em adoração, prostrados em temor, em reverência, mas não foi exatamente isso que Jonas fez, de imediato. Ele vai aprender ao longo da sua história, mas não foi bem isso que ele fez. Veja no verso 3. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. O Deus que é pessoal, ele é santo e soberano, mas o homem, ele foge desse santo soberano. Como Jonas reagiu diante da manifestação da palavra do Senhor, do juízo soberano de Deus? Ele foge. Ele foge rumo a Tarsis. Onde que era Tarsis? Tarsis hoje é onde fica a Espanha. Então veja, Jonas está lá no Oriente Médio, ele está na Palestina, melhor dizendo, e para a direita era onde Deus queria que ele fosse, Nínive. Ele foi para a esquerda. Tarsis hoje é a Espanha. Nem isso a esquerda presta, né, gente? Desculpa, eu cedi à tentação. Ele foi para a Espanha, diametralmente oposto à vontade de Deus. Diametralmente oposto. Ele fugiu. O homem que foi chamado para ser profeta, o homem que foi chamado para entregar a palavra do Senhor, o homem que foi chamado para dizer assim, diz o Senhor, debaixo de qualquer circunstância, ele então foge. Mas a questão aqui, irmãos, é muito mais do que a distância geográfica. A questão aqui é do coração de Jonas. Por que ele fugiu? Aqui nós não temos a resposta. A gente vai ter a resposta no final do livro, os irmãos vão ter que esperar. E vão ter que esperar até lá. Eu não vou dar spoiler. Ok? O fato é, agora, que ele fugiu. E a expressão aqui usada, fugiu da presença do Senhor, é a mesma expressão usada lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam e se rebelam contra Deus, diz a palavra do Senhor que Deus, como de costume, ele vem ao encontro do homem no jardim, e lá então relata que Adão e Eva se esconderam do Senhor. É a mesma ideia aqui. Eles se esconderam. Ou seja, é se rebelar contra a vontade do Senhor, se rebelar contra a voz do Senhor, se rebelar contra a palavra do Senhor, se rebelar contra o próprio Senhor. E sabe de uma coisa? Essa não é uma atitude somente de Jonas. Nós vamos ver ao longo da exposição que o coração de Jonas é o nosso coração, queridos. E muitas ocasiões nós fugimos de Deus. Nós fugimos da santidade de Deus. Nós fugimos da soberania de Deus. Nós fugimos da palavra do Senhor. A grande questão não é se Deus fala hoje. A grande questão é que nós não queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Essa é a grande questão dos nossos dias. Então, quando Deus fala, e Ele fala por meio da sua palavra, nós então fugimos. Nós empreendemos uma fuga que nós vamos ver, como Jonas, ela termina sendo impossível. Mas sim, nós fugimos da voz de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Deus diz que Jesus é o único caminho, verdade e vida, mas aí nós fugimos disso.
Deus diz que existe apenas homem e mulher, 2 gêneros. Aí a gente foge disso. Deus diz que o sexo é para o casamento. Portanto, quando temos relações antes do casamento, de qualquer forma que seja, ainda que seja na pornografia, nós estamos fugimos de Deus. Deus diz que o adultério é pecado, e quando nós o cometemos, nós estamos fugindo. Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros, e quando nós não o fazemos, nós fugimos de Deus. Deus diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, mas nós, quando colocamos o nosso coração em tudo que não seja Deus, nós estamos fugindo de Deus. Quando nós colocamos o nosso coração em coisas, quando nós colocamos o nosso coração no carro, na casa, na nossa conta bancária, na nossa segurança financeira, nós estamos fugindo de Deus. Sim, nós fugimos o tempo inteiro de Deus, queridos. Nós fugimos o tempo inteiro da santidade de Deus, da soberania de Deus. E nessa fuga nós usamos, como Adão, usamos arbustos. Talvez não literalmente. Talvez não literalmente como Jonas, que usou um barco. Talvez não. Mas usamos situações, sim. Usamos o trabalho para fugir de Deus. Muitas vezes nós usamos ideologias. Muitas vezes nós usamos até mesmo a religião, é interessante. Nós usamos até mesmo a religião para fugir de Deus. Muitas vezes nos fazemos de vítima. Eu sou assim, porque o meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque o meu tio é assim. Nós culpamos os outros, nos fazendo de vítimas. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para nos ocultar de Deus. E quantas vezes nós seguimos obstinados em nossos pecados, prejudicando a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos do nosso pecado, sabemos que estamos errados, sabemos que vamos de mal a pior, mas preferimos sofrer as consequências. Preferimos sofrer as consequências a nos submeter à vontade do Deus soberano. Esse é o nosso coração. Até que esse Deus que é santo e soberano, Ele teve misericórdia de nós. Ele nos amou tanto que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pecadores. Para morrer por nós que amávamos o nosso pecado. Para morrer por nós que fugíamos do Senhor. Ele enviou Jesus Cristo para nos alcançar. Através de Jesus Cristo, então, nós temos a transformação dos nossos corações. O nosso coração agora passa a pulsar em relação a Deus. Como Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, aqueles que são filhos da luz, eles buscam a vontade de Deus. Eles desejam, eles querem saber e obedecer à vontade de Deus. Acontece, queridos, que mesmo em Cristo, mesmo com o coração transformado, muitas vezes nós nos deparamos com situações em que nós fugimos de Deus. Mesmo cristãos, mesmo salvos, em muitas ocasiões nós fugimos de Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós conhecemos as Escrituras, mas nós fugimos. O que fazer? Lembre-se,
Deus é soberano. Isso significa que Ele é soberano também sobre o nosso coração. Em Hebreus, abra lá a sua Bíblia, no capítulo 12. O autor de Hebreus, no verso 7, ele diz: é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Lembre-se, em Jonas nós vemos que Deus é santo, mas Ele também é soberano. Então, de maneira soberana, Ele atua nas circunstâncias da nossa vida, para que nós sejamos participantes da sua santidade, para que sejamos de acordo com o seu caráter, com o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em Jonas. Sim, ele fugiu. Mas Deus vai atrás dele, por conta da sua soberania e misericórdia, para que Jonas tenha o seu coração, o coração misericordioso. Queridos, muitas vezes, Deus, Ele também nos coloca em situações que nos fazem chorar. Situações, talvez, de enfermidade, situações financeiras, problemas dos mais diversos. Deus, Ele é criativo. Mas tudo que Deus faz é para que sejamos como Ele, seus filhos. Ele age assim para que tenhamos o seu caráter. Talvez você esteja sofrendo. Talvez você esteja derramando lágrimas por alguma situação, por alguma dificuldade. Quem sabe não é Deus tratando você como pai? Quem sabe não é Deus mostrando para você qual é o caminho, para que você então volte-se para Ele, pare de fugir e diga: Pai, eis-me aqui. Aqui estou diante do Senhor, diante da disciplina do Senhor, do Deus que é santo, do Deus que é soberano. A nossa atitude, querido, é se prostrar diante dEle. A nossa atitude é de se submeter a Ele. Pai, faz o que o Senhor quer, que a sua obra seja completa na minha vida, que o meu coração, a minha vida sejam transformados para a Tua glória. Confie, querido, no cuidado de Deus na sua vida. Confie que as circunstâncias que você passa e tem passado, elas vêm das mãos do Pai, trabalhando em você, trabalhando na sua vida, trabalhando no seu caráter. Deus, Ele é soberano e Ele usa as circunstâncias adversas para o nosso bem, para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, nós vemos, através do início do livro do profeta Jonas, que o Senhor é pessoal, santo, soberano, mas que nós nos rebelamos contra o Senhor, nós fugimos do Senhor, do seu caráter, da sua vontade,
e queremos impor a nossa própria vontade, o nosso próprio jeitão, o que nós pensamos que tem que ser. Mas, Senhor, através disso, nós vemos também que o Senhor é misericordioso. O Senhor é soberano e misericordioso, a ponto de enviar o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Nós vemos, provado na cruz do Calvário, a Tua grande misericórdia. E nós vemos, Senhor, através da cruz, que o Senhor é Pai. E que o Senhor nos disciplina conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Te damos graças por isso, Pai. Senhor Deus, ajuda-nos a enxergar o que o Senhor enxerga. Abre bem os nossos olhos para que vejamos o nosso próprio coração e o como ele se afasta do Senhor. E assim vejamos a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua graça trabalhe em nós, através do Teu Santo Espírito, de maneira, Senhor, a nos curvarmos diante do Senhor. Se preciso for, que o Senhor venha nos disciplinar, que o Senhor venha, através da disciplina, mostrar o nosso erro, mostrar o nosso engano e nos colocar diante do Senhor. Não nos deixa, Senhor, ao léu. Não nos deixa, Senhor, à mercê da nossa própria vontade. Mas nos busca, Pai, a cada dia, para a Tua glória. É assim que nós oramos em Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, queridos, uma boa semana a todos. Estamos despedidos com uma oração silenciosa.